Gente, sério, a pior coisa do verão é os mosquitos. Eu desliguei o ar-condicionado e o meu ar-condicionado faz barulho, então eu tô ouvindo um zumbido. Vocês não têm noção como tá minha perna. Tá uma picada por centímetro, assim. Enfim. Oi, pessoal, bem-vindos ao Lua Literana. Eu sou a Ana Moon e hoje eu vou fazer mais uma resenha com análise literária da minha última leitura, que foi Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Eu li esse livro durante o período do Natal, ali do Ano Novo. E eu tirei umas 2 semanas ali em janeiro pra me organizar meus objetivos aqui no canal, organizar a minha rotina. E eu já voltei e estou aqui comprometido para falar sobre Sombra e Ossos. Antes de tudo, por favor, se inscrevam no canal se vocês estão gostando do conteúdo e também deem like nesse vídeo para chegar a mais pessoas. Isso é muito importante pro canal, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, estão tendo uma opinião sobre o vídeo, interagindo com o vídeo, e aí o meu canal cresce com mais facilidade. E também me sigam nas redes sociais, @lualiterana no Instagram e no TikTok, estou por lá. Agora vamos começar com a análise desse livro de fantasia. Então, esse livro aqui, em inglês, ele chama Shadow and Bone, e ele foi traduzido para o português como Sombra e Ossos, então a tradução é literalmente as palavras em inglês. E ele é o primeiro volume da trilogia Grisha. Então, ele foi escrito pela autora israelita-americana Leigh Bardugo. Essa moça aqui, peraí. Vocês estão vendo fotos aí na tela também, mas eu queria mostrar essa imagem aqui. Porque eu fui, começar a ler o livro, devo abrir assim, nossa, que moça bonita. A autora é bem bonita, gente. Então, a autora, hoje em dia, ela tem 47 anos e ela nasceu em Jerusalém, mas cresceu em Los Angeles, na Califórnia, onde foi criada por seus avós. Sempre gosto de trazer um pouco do contexto do autor, contexto de vida, assim, porque acaba influenciando, querendo ou não, na escrita e na criação do universo, principalmente de fantasia, assim, vai acabar influenciando as referências que a pessoa tem, o que é o caso da Leigh Bardugo, a gente já vai entender. Então, ela é judia secular e descendente de judeus marroquinos por parte de pai e descendente de judeus Ashkenazi, judeus russos e judeus lituanos, por parte de mãe. Ela é formada em inglês pela Universidade de Yale e ela também fez parte da sociedade secreta Wolf's Head. Nossa, que incrível, né? Tipo, uma vida de estudos bem privilegiada, assim, e ela soube utilizar isso muito bem, porque ela já escreveu vários livros e pelo menos do que eu comecei ali aqui, é um livro muito bem escrito. E a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. Mas então, antes de publicar o seu primeiro livro, ela trabalhou com direitos autorais de jornalismo e ela também trabalhou com maquiagem e efeitos especiais. Então, Sombra e Ossos foi publicado em 2012 pela editora Macmillan e atingiu a posição 8 na lista de mais vendidos do New York Times. A Leigh Bardugo também escreveu Nona Casa, que fez sucesso no TikTok, então também fez bastante sucesso aqui no Brasil. E Nona Casa é uma fantasia paranormal. A sequência ainda não tem título em português, mas chama Hellbent em inglês. Só dando uma contextualização dos outros trabalhos dela. Eu sempre me interesso pelos outros trabalhos dos autores, então sempre trago essas informações pra vocês. Então agora eu vou explicar um pouquinho o que é o Grishaverso, tá? E todo esse universo que a autora criou, e esse sendo o primeiro livro desse universo. Então, o universo Grisha, que a autora criou para Sombra e Ossos, é chamado Grishaverso e possui 3 sagas diferentes, todas no mesmo universo, compartilhando os mesmos cenários e personagens. A primeira trilogia, então, é Sombra e Ossos, seguida de Sol e Tormenta, finalizando com Ruína e Ascensão. Na ordem de leitura, depois destes 3 livros, dessa trilogia, vem a duologia Six of Crows, com o primeiro livro chamado em português Six of Crows, Sangue e Mentiras, e o segundo chamado Crooked Kingdom, Vingança e Redenção. E aí a terceira saga de livros é conhecida como a duologia Nicolai, com o primeiro livro chamado King of Scars, Trono de Ouro e Cinzas, e o segundo chamado Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite. Então são 3 sagas, elas compartilham o mesmo universo. Os personagens, eu acredito que eu não li as outras sagas, mas acredito que eles existam enquanto as histórias dos outros acontecem, A primeira é uma trilogia, depois vem 2 duologias, então são 3, 4, 5, 7 livros no total do Grishaverso, esse universo que a autora criou. Agora que estamos entendidos sobre o Grishaverso,
Confesso que eu sempre tive curiosidade de entender o que é o Grishaverso, porque depois que as pessoas começaram a falar sobre, no Twitter, principalmente, eu fiquei muito curiosa pra saber o que era. Então, agora que eu entendi, que genialidade esse universo, gente. Que, sério, é muito bonito de ler sobre o universo que ela criou. Então, vamos se aprofundar mais nisso. Já que atrás do livro tem uma citação do Rick Riordan, que é o autor de Percy Jackson, né, de todos os livros do universo de mitologia ali do Percy Jackson, e ele fala: a trilogia Grisha faz uma releitura brilhante com ares épicos da história russa, e é a junção de Ana Karenina com magia. Bardugo cria uma aventura de primeira linha com romance envolvente e um mistério intrigante. Essa citação aqui é muito boa porque ela realmente resume todo o livro, assim. E eu comecei com ela porque eu queria falar que eu achei incrível que o Grishaverso, né, é inspirado na Rússia tsarista e nas culturas eslávicas. Ravka, que é o país principal. Vamos ver aqui no mapinha que vem no livro. Vou botar aí na tela também pra vocês verem o mapa. Mas como eu estou falando com o livro na mão, também vou mostrar aqui. Então, Ravka, que é esse país aqui, é o país principal da história, né, onde tudo acontece, é baseado na Rússia do século XIX. Então, os países que fazem fronteira ali e outras regiões também são inspirados na vida real. Olha só. Fierda, eu acho que fala assim, né, Fierda, vem da inspiração eslávica. Churran, aqui embaixo, que é a outra fronteira de Ravka, é inspirada na China e Mongólia. Aí temos Kert, do outro lado lá. Deixa eu achar aqui. Onde é que é Kert, gente, no mapa? Eu acho que não aparece aqui. Agora que não tá escrito Kert aqui. Mas enfim, Kert é outra região do outro lado da dobra, que a gente vai falar melhor sobre o que é isso, essa coisa bizarra aqui. É do outro lado. Então, Kert é inspirado em Nova York, Amsterdã, Londres vitoriana e Las Vegas. Olha a mistura de inspirações que a autora teve, eu achei isso fantástico. Então, com essa contextualização do universo, a gente pode perceber como a autora foi criativa e como ela teve muito estudo por trás para criar esse universo que é tão rico em referências, né? E é original, bastante original, porque, assim, ó, confesso que a maioria das sagas de fantasia que eu já li na vida são inspiradas em mitologia eslávica mesmo, história da Inglaterra, até grega. Então eu nunca tinha lido nada inspirado na Rússia. Achei muito legal. Então o sistema de magia ali de sombra e ossos, e do Grishaverso por consequência, é formado pelos Grishas. E os Grishas são soldados do segundo exército, tá? E mestres da pequena ciência. É assim como eles são descritos nesse universo. Então tem o primeiro exército, que são os seres humanos sem magia, e o segundo exército, que são os Grishas, tá? Então, dentro dessa divisão do segundo exército, né, de pessoas com habilidades mágicas, os Grishas, eles são subdivididos em 3 categorias, tá? Que são os Corporalki, a Ordem dos Vivos e dos Mortos, Sangradores e Curandeiros. Essas pessoas, pelo que eu li até agora no livro, tem os que matam, né, que são os Sangradores, e os Curandeiros, que curam. Aí tem os Eterealki, a Ordem dos Conjuradores, Aeros, Infernais e Hidros, e os Material, que é a Ordem dos Fabricadores, Durastes e Alquimistas. Então, traduzindo para uma linguagem que a gente entenda, quem ainda não começou a ler nada desse universo, os Grishas são pessoas com habilidades mágicas e são soldados de um exército, que é o segundo exército, e então eles são usados ali nas guerras contra os inimigos. Esse é o contexto, sim, de como a magia é usada nesse universo, nesse mundo que a autora criou. Agora a gente vai falar disso aqui, que a primeira vez que eu abri o livro e olhei o mapa, eu fiquei, nossa, isso aqui, eu achava que era mesmo que tá chamado não mar, eu achava que era água, tá? Eu achava que era, tipo, uma parte toda podre do mar, assim, sei lá, mas não é, tá, gente? Então, a história, ela é narrada em primeira pessoa pela protagonista, que é a Alina Starkov. Ela é órfã e ela é cartógrafa do primeiro exército, tá, gente? Então, inicialmente ali, ela é um ser humano sem magia. Ela, então, só trabalha pro primeiro exército, mas nem de soldado de combate, sim, ela é cartógrafa, que faz mapas, né? Desenha os mapas. E aí a trama se inicia com um obstáculo, que parece muito terrível, né? Que a Alina vai ter que atravessar o não-mar, tá?
pro outro lado ali. Não sei se vocês conseguem ver, mas o outro lado aqui, ele é a costa do continente. E essa parte aqui do não-mar, ela além de ser tudo muito escuro e árido, tem esses bichos aqui, ó, que são os Volcras, que eles voam e eles são muito horríveis. É tipo uma versão upgrade dos Dementadores, ou sei lá, sabe? Tipo uma mistura bizarra de morcego com coisas muito horríveis. E então eles são seres assim com asas que voam e vão pra cima das pessoas que estão ali nos... Não é barquinho, eu esqueci o nome que eles usam. Mas é tipo um negócio que flutua assim na terra pra chegar do outro lado. É tipo um barquinho, tá? Mas não é na água, é na areia. Então a Alina precisa atravessar ele, que ela faz parte dos escolhidos pra atravessar pro outro lado pra desenhar os mapas, né? Porque ela tá acompanhando ali o exército. Só que, quando ela vai atravessar o não-mar, que ali naquele universo, ali naquele momento, parece ser a coisa mais terrível do mundo, ela vai estar com o melhor amigo de infância dela, o Mali. Eles foram órfãos na infância e eles só têm a si próprios. A única fonte de afeto, assim, da Alina é o Mali. E desde o início a gente já entende que ela tem sentimentos além da amizade pelo Mali. E ela é apaixonada por ele, né? E aí, na hora da travessia, os Volcras atacam. Infelizmente, né? Um dos Volcras ataca o Mali. E na hora que a Alina vai salvar ele, né? Porque ela, além de ela ser apaixonada por ele, ele é a família dela. Porque os dois são órfãos. O Mali faz parte do primeiro exército como soldado. Simplesmente, ela se enche de luz. Tipo, uma luz muito poderosa e afasta todos os Volcras, porque a única coisa que afasta os Volcras é a luz do sol. E aí ela brilha com a luz do sol, do nada, assim, quando ela vai salvar o Mali. E aí todo mundo fica, o quê? Como assim? O que acabou de acontecer? Então, dentro do universo ali daquele enredo, a gente vai entender que a Alina se revela uma conjuradora do sol, tá? Então, ela vai fazer parte dos Etherealki, da subdivisão ali dos Grishas. Só que o tipo de Etherealki dela nem existe, porque é raro demais. E ela tem esse poder muito importante de destruir a dobra. Então ela vai começar a ser tratada como, tipo, praticamente uma santa pelas pessoas. E, obviamente, vão querer utilizar o poder dela, né, a favor de destruir a dobra pra voltar a colocar em atividade o comércio e tudo que é necessário num continente onde tem acesso ao mar, né? Então eles vão praticamente meio que sequestrar ali a Alina, mas isso vai ser liderado principalmente pelo Darkling, tá, gente? Então a gente vai ter aí a introdução do interesse amoroso, assim, inicialmente, só que é tipo o oposto do Mali, assim. Ele é uma figura misteriosa, ele é sedutor, ele é bonito. O Mali é bonito também, tá, gente? Não, mas eu tô falando no sentido de personalidade, assim, o Darkling, ele vai ser poderoso. O coitado do Mali é um nada ali, né, só um mero soldado, mas o Darkling vai ser o oposto, ele vai ser poderoso, ele é o Grisha mais poderoso de todos, e ele tem o poder, ele conjura sombra, tá? Então, ele é o oposto da Alina. E aí, o Darkling vai falar pra Alina, não, a gente vai te levar pra Uzalta, pro pequeno palácio que chama Mozalta, que é uma cidade, pra tu treinar essa tua habilidade que tu acabou de descobrir e a gente vai precisar de ti. E é isso, entendeu? Eles falam pra ela e ela vai ter que ir com eles pra Uzalta treinar essa habilidade de conjuradora do sol. Então ela começa a ser tratada como uma estrela, assim. E tem, então, bem essa vibe, tipo, Harry Potter. É impossível não comparar que é um órfão com uma jornada especial, assim, que ninguém mais tem. Então a Alina vai para Uzalta e o livro vai se desenrolar ali enquanto ela tá aprendendo a dominar essa habilidade de conjurar o sol, né? Conjurar o poder da luz ali. E principalmente ser um instrumento pro Darkling, tá, gente? Porque inicialmente a gente entende que o Darkling precisa da Alina pra conseguir destruir os Volcras ali e atravessar o não-mar, destruir ali a dobra, que é aquele vácuo ali preto, de sombra, né? Então, é isso que a gente tem de informação no início, assim, e isso vai se desenvolvendo, e óbvio que a Alina fica abalada pelo Darkling, aí rola essa meio que climinha de interesses mútuos, tá?
E aí agora eu vou falar pra vocês os pontos positivos da história antes de avançar e contar informações que tenham spoilers. Então a partir daqui eu vou dar spoilers, tá? Se vocês não leram o livro ainda, talvez não seja interessante vocês assistirem a partir daqui. E é isso. Então, gente, agora que eu já dei um resumão, assim, da história, eu vou falar de forma mais descontraída os pontos positivos que eu achei da história. Então, o primeiro ponto positivo que eu achei foi a objetividade da narrativa. Então, a autora, ela teve essa habilidade de escrever uma história de fantasia, tá? Que já é algo que tende a ser longo. E ela conseguiu escrever todos os volumes, os 3 volumes, eles têm essa mesma espessura. Então, ela conseguiu escrever uma história de fantasia com romance nessas 280, acho, páginas. 280. E eu achei isso incrível, porque não falta nada, sabe? Tá tudo aqui. Obviamente que o foco do enredo em si, então, não vai ser muito os personagens em si, desenvolvimento ali dos sentimentos dos personagens, da história deles, de cada um ali. Primeiro, porque a gente só vai ter o ponto de vista da Alina, então a gente não sabe o que os outros estão fazendo, né? Por isso até que é bem mais breve a história. Mas então a história vai ser. A narrativa vai ser focada principalmente no enredo e nas coisas que acontecem ali na história. Ao contrário, por exemplo, eu vou dar bastante o exemplo de Trono de Vidro, tá? Porque é a minha saga favorita de fantasia com romance. Trono de Vidro é o oposto. É totalmente focado, também focado muito no enredo, obviamente, porque o enredo é muito bom, só que o enredo se desenvolve de forma bastante demorada e detalhada, mas principalmente tem um grande foco nos personagens. É muito personagem. E todos têm caracterizações detalhadas. Então, a gente vai ter muito detalhe, tipo, dos sentimentos da protagonista, dos sentimentos dos 50 mil interesses amorosos da protagonista, entendeu? Que ela tem uns 4 ali durante a saga. Então, essa é a principal diferença que eu encontrei, assim, que eu achei. É uma diferença, mas não é negativa. Tipo, os dois jeitos de escrever o gênero de fantasia são muito bons, porque daí a gente tem opções, né? Então, esse é o primeiro ponto positivo que eu achei, a objetividade que ela conseguiu escrever uma história que tu consegue experienciar todas as coisas legais, assim, de uma história de fantasia com romance, né, que é mais focado ali... Não queria falar isso, mas no público feminino, assim, porque, obviamente, sagas de fantasia podem ser lidas por qualquer pessoa, mas, claramente, o foco dessas fantasias com romance são as mulheres, né? Então, existem, então, esse foco, assim, mais no romance. E ela conseguiu comprimir tudo isso em 280 páginas. Então, se vocês querem experienciar uma história de fantasia com romance, que seja rápida, talvez vocês não consigam ler livros muito grossos ou querem ler rápido mesmo, tipo, ler logo, Sombreossos é muito bom. Aí, agora que eu já falei de Trono de Vidro, eu vou dar continuidade à comparação que eu fiz na minha mente enquanto eu lia Sombreossos. E é uma comparação com tom de elogio, porque, né, já falei que Trono de Vidro é muito bom. Eu percebi, então, algumas características de enredo de Sombreossos, não só com Trono de Vidro, né, semelhanças, mas com outras sagas também, principalmente escritas com foco no público feminino, então que utilizam temas recorrentes, principalmente Trono de Vidro, que foi o que eu encontrei ali mais em comum, mas são tipo... Então são temáticas, características do enredo que são recorrentes, assim. Não chega a ser... É um pouco clichê, né? Óbvio, mas aí tem suas variações. Então a primeira semelhança que eu encontrei, que eu achei muito positiva, porque é algo que me atrai, né? Que eu gosto de ler. Que é uma protagonista, então, uma habilidade única que vai ser utilizada pelo vilão para seus próprios interesses. Em Sombreossos, então, a Alina, ela tem uma habilidade única, ela é conjuradora do sol, e ela vai ser utilizada pelo Darkling. Acabei de dar um spoiler, que ele é o vilão. Então, já avisei, né? Tinha avisado antes que vem spoiler aí. Então, a Alina vai ser utilizada ali como instrumento pelo vilão da história. Em Trono de Vidro, a Selena, que é a personagem principal, a habilidade dela, inicialmente, ali no primeiro livro, é que ela é uma assassina muito boa.
Tipo, ela é a melhor assassina ali do reino, então ela vai ser utilizada pelo rei, que é o grande vilão, pra ser a assassina particular dele. Ele vai encomendar mortes e ela vai... Então, ó, entenderam a semelhança ali? Então, a segunda semelhança que eu encontrei foi que a protagonista ela é orientada pelo possível interesse amoroso que já faz parte daquele mundo, assim criando uma conexão obrigatória e dependente com o interesse amoroso. Então, ali a Alina ela vai ficar dependente do Darkling, né? Porque ele tem mais informações que ela sobre esse poder dela. Ele vai instruir ela. Em Trono de Vidro, inicialmente, né, o primeiro interesse amoroso da primeira não, né? Que tem dois ao mesmo tempo no primeiro livro, mas um dos é o Chaol, que é o soldado ali que vai treinar a Celaena pra competição ali com outros assassinos. E óbvio que vai criar-se um climinha. Então essa é a diferença que eu encontrei, que em Trono de Vidro é um clima assim, ó, muito de leve com Chaol no início, ali, no primeiro livro. É um livro inteiro de muita lenga-lenga. Não acontece nada, mas a gente quer que aconteça. E aí tem o outro personagem que é o Dorian, né, que é o príncipe. Ela vai ter mais climinha com o Dorian, vai beijar ele e vai fazer coisa com ele. Coisa não, né? Vai só beijar o Dorian. Mas aí tu fica o livro inteiro querendo que ela tenha algo com o Chaol, porque ele, ali na descrição do primeiro livro, ele parece ser o mais misterioso ali, interessantezão pra protagonista. E a gente sabe como a gente gosta de personagens misteriosos, assim, meio carrancudos e sarcásticos. O Chaol é isso, o Darkling também é isso, então. Só que a diferença... Já vou falar do Darkling, não vou me especificar no Darkling agora. Porque ainda faltam outras semelhanças que eu encontrei que eu achei muito boas. Que me fez achar a leitura divertida. Então... a protagonista é uma protagonista solitária e órfã, e ela não tem nada a perder. Poucas conexões com pessoas que ama, né? E que seriam seu ponto fraco. No caso da Alina, o único ponto fraco da Alina ali, a única pessoa que ela tem sentimentos é uma Ali. Aliás, sentimentos muito fortes. E é a mesma coisa com a Celaena em Trono de Vidro. Mas ela já começa a história passando pelo luto de ter perdido o parceiro ali dela, que ela era apaixonada. Ela já estava tendo um relacionamento com ele, mas ela perde ele. E então ela já começa nessa energia de vingança a história. Então ela não tem nada a perder. As duas, então, a Alina só tem uma Ali, né? Mas tirando isso, então, eu acho que isso é uma das características, assim, que são muito usadas em protagonistas, assim, que tem uma habilidade especial. Porque como a pessoa não tem nada a perder, ela vai se jogar na aventura. Então por isso que bastante protagonista é órfã, né? Trono de Vida, Celaena é órfã, Alina é órfã, Harry Potter é órfã, Crônicas de Gelo e Fogo, um monte de gente órfã ali também, vai começar a ficar órfã ali durante a história. Então, tipo, ser órfão é uma característica recorrente que funciona muito bem. E em Sobrenossos, a gente viu que isso funciona muito bem também. A outra característica que eu achei que ela usou muito bem foi do triângulo amoroso, né? Aí me lembrou Jogos Vorazes. Temos... não vou lembrar o nome dos personagens de Jogos Vorazes, vou lembrar o nome dos atores. Então temos a Jennifer Lawrence, que é a principal. Aí tem o Liam Hemsworth, que é o carinha que ela tem contato desde a infância ali. Então é aquele amor de infância. E aí vai ter o Pita. Esse eu lembrei o nome do personagem, Pita, né? Que é o interesse amoroso novo, ali no contexto novo que a protagonista vai enfrentar. E em Sombreosos também, tipo, tem o interesse amoroso que tá relacionado à infância, ali ao afeto, à família. E aí tem o interesse amoroso novo que é o Darkling, que é um mistério, que é atraente. Então é um triângulo amoroso com opostos, assim, né? O Mal e o Darkling são opostos, então isso é muito interessante. E eu citei esses elementos e essas comparações pra exemplificar o motivo de eu ter achado a leitura boa e o motivo de eu ter achado a autora muito habilidosa em colocar tudo isso em poucas páginas, sabe? Nesse ponto já posso dizer que é um universo muito rico, né? Em detalhes e elementos ali do mundo de magia e personagens, e o mapa muito bem feito, bem simples o mapa, e muito bem feito, e muito coerente também. Então todos esses elementos guiam o enredo para um bom resultado. Vamos falar sobre o Darkling, então, gente. Um personagem muito enigmático.
Então vai vir spoilerzão agora mesmo, então se vocês não querem spoiler, por favor, não assistam. É meio contraditório, né, a pessoa falar, Nara não assistiu o vídeo, mas quando tem spoiler, fica a critério da pessoa. Então o Darkling vai ter uma reviravolta muito importante ali no desenvolvimento do personagem dele. Então, eu acredito que o uso do personagem, de um personagem como o Darkling em Sombra e Ossos, foi muito surpreendente pra mim de uma forma positiva. Porque, pra quem tá acostumado a ler romances de fantasia, assim, a gente percebe de cara que o Darkling vai ser um interesse amoroso, desde o momento que ele surge, pela descrição da aparência e personalidade. Então, isso me surpreendeu por conta da reviravolta que vai acontecer ali mais ou menos no meio da história. Porque ele inicialmente é um interesse amoroso, então é pra gente ver ele de forma positiva. Então a gente começa a perceber que a relação dele com a Alina é sem dúvidas abusiva. Principalmente em relação à dinâmica ali de poder, né? O Darkling é muito poderoso. E ele tá manipulando ali a Alina porque ele precisa do poder dela. Ele não tá nem aí. Assim, ó, eu tive a impressão certa. Então a autora foi bem sucedida nisso também, de transmitir isso, de que o Darkling não tava tendo muito sentimento pela Alina ali nesse início, assim. Ele tava com interesse no poder dela, que é um poder único. Então ele é muito manipulador, dá pra perceber isso, né, durante a narrativa. Então, apesar de ele ser atrativo fisicamente e a personalidade também misterioso, sarcástico e um passado, assim, meio cheio de traumas ali, a gente sente que tem alguma coisa errada com o Darkling e com a relação dele com a Alina. Não tem como não sentir. Quer dizer, tem, né? Tem pessoas que não vão perceber isso, mas é pra perceber que tem algo de errado ali. Quando eles começaram a avançar, assim, romanticamente, eu não tava... Eu achei muito diferente essa sensação, porque eu não tava gostando. Eu tava, tipo, gente, sabe? Alina... Porque dá pra perceber que ele tá interessado só no poder dela, de início, né? Não sei o que vai acontecer nos próximos livros. Mas então eu tava sentindo desde sempre essa sensação de incômodo com o Darkling e com a Alina. E aí quando eles finalmente se pegam ali, eu fiquei... Não. Até porque é uma pegação muito brusca, assim, né? Tô acostumada com slow burn, né? Que é aquela coisa do romance acontecer devagar. Mas faz sentido essa pegação ter acontecido agora ali, porque... E a gente ter se sentido incomodada. Porque depois, então, a gente vai descobrir na reviravolta que o Darkling, na verdade, ele não quer destruir a Dobra ali. Ele não quer destruir o Não-Mar, os Volcras, com o poder da Alina. Ele quer usar a Alina pra aumentar essa sombra ali no continente e ter meio que o controle dos Volcras, e ele quer dominar todo o continente. Então o Darkling é o grande vilão da história. Então é muito legal tu começar a ler Sombra e Ossos sem saber que o Darkling é o grande vilão, porque tu tem essa impressão inicial de que ele é um interesse amoroso. Então a mãe do Darkling, que a gente descobre também, tipo, a outra grande revelação do livro, que ela é a mãe dele. Na verdade ela é uma figura também enigmática que vai ser a treinadora ali da Alina, que vai ajudar ela a ter controle dos poderes ali de luz do sol dela. E então tudo se encaixa assim perfeito quando a gente descobre que o Darkling é o vilão. E eu achei isso muito, muito incrível, assim. Eu quero muito um dia conseguir escrever alguma coisa nesse nível, assim, sabe? Então, outro ponto positivo que eu achei da narrativa eu chamei na minha mente, assim, de supressão do poder da Alina, tá? O grande obstáculo da Alina, depois que ela descobre o poder dela, é que ela não consegue conjurar ele quando ela quer, e ela também não tem controle, tipo, da intensidade, da luz do sol. E isso tá deixando ela absolutamente angustiada, porque meio que o país tá dependendo ali dela, porque ela vai, quando ela conseguir ali controlar, ela vai com o Darkling lá pro Dobra, né, teoricamente, pra enfrentar os Volcras, e ela não tá conseguindo conjurar sozinha o poder, só com a treinadora ali dela, com a mentora ali dela, que é a Baghra, que depois a gente descobre que é a mãe do Darkling. Só a Baghra ajudando ela ali, que a gente descobre que a Baghra, ela é um amplificador, então ela consegue fazer com que a Alina projete o poder dela. Só que a Alina não consegue controlar sozinha isso.
Então, e aí a gente descobre o motivo da Alina não conseguir controlar isso, que é o fato de que ela suprimiu esse poder quando ela era criança, porque na história ali, todas as crianças elas passam meio que por um teste. Grixas, adultos chegam na criança ali e fazem um teste pra ver se a criança é grixa ou não, sabe? E aí a Alina, ela suprimiu esse poder porque ela não queria se separar do Mali. Ela só tinha o Mali. Então, inconscientemente, o poder dela foi suprimido dentro dela. Então, ela perdeu esse controle do poder. E aí, quando ela entende isso, que ela consegue ter controle do poder dela. Eu achei isso muito incrível, porque é utilizar a questão humana influenciando a magia. Porque a gente tá lidando com seres humanos, né? Os personagens são seres humanos, então a questão humana ela deve ser mais importante do que a magia. A magia, ela é uma ferramenta da história. Mas as questões humanas dos personagens tem que ter um peso maior. Então a autora conseguiu fazer isso muito bem com a Alina e o Mali. E amei, perfeito, adorei. Eu citei só alguns pontos positivos. Se eu for falar todos os detalhezinhos, o vídeo vai ficar enorme. Tipo, por exemplo, eu adorei os personagens, os outros Grishas ali em torno do contexto da Alina quando ela vai para os Alta, para o Pequeno Palácio, treinar ali. Tem personagens muito interessantes. Adorei, mas não vou me aprofundar, senão vai ficar enorme o vídeo. Então estejam informados que os Grishas são incríveis. Os personagens todos ali são muito interessantes. Então teve um ponto negativo que eu queria comentar. Não é algo que me incomode muito assim durante a leitura, porque é só um detalhe mais material do que de enredo. Tipo, é um detalhe material. Que é o fato do cervo, tá? A Alina, ela descobre que pra ela usar todo o potencial do poder dela de conjurar a luz do sol, ela precisa de um amplificador físico, que é um objeto. E existe um amplificador mais poderoso de todos, que é um pedaço do... Como é que é o nome da parte do cervo que tem as antenas? Acho que é antenas do cervo. Se tu pegar um pedaço desse cervo de Morozova, tá? Eles chamam de cervo de Morozova, que é um cervo muito mágico e importante e especial e lindo. Se tu conseguir matar o cervo e pegar um osso da antena dele, vai servir como amplificador perfeito pra Alina. Então vai juntar, tipo, o maior amplificador do mundo com o maior poder do mundo, e aí a Alina vai virar uma santa mesmo. Então, o que eu não gostei disso é que é um cervo, sabe? Deu de cervo, gente, sério. Eu não aguento mais cervo em fantasia, não aguento mais cervo. Cervo, em todos os livros de fantasia tem cervo, sério. Vamos ver. Harry Potter ter cervo. Tem várias histórias de fantasia, animais ali específicos, eles podem vir a ter importâncias mágicas e serem, ou talvez, símbolos de regiões, símbolos de casas, símbolos de famílias, tá? Só que o cervo aparece tanto nas histórias de fantasia que eu já chegou num ponto enjoativo pra mim. Então, só isso que me incomodou mesmo. Por exemplo, em Trono de Vidro tem cervo. Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones tem cervo. Harry Potter tem cervo. Até Crepúsculo tem cervo, sabe? Que é viado, sabe? É o bicho aqui com as antenas. Cervo, viado, não sei exatamente a definição que é pra usar. Como nesse livro aqui dos Sombrosos é Cervo de Morozova, ó, abri bem aqui na página, tá escrito Cervo de Morozova, então eu vou chamar de cervo. Tipo, eu entendo que é um bicho esteticamente bonito e ele não é agressivo assim, tipo, não é um leão. Ele é elegante, né, e ele é na dele, assim, só acho que se tu apresentar ameaça, ele vai ser agressivo. Então ele é perfeito pra ser tipo uma criatura mística especial ali. E eu entendo isso. Mas eu não aguento mais cervo nas histórias. Tipo, começa a ficar saturado, sabe? Clichê assim, e não sei, eu não aguento mais. Então esse é o único ponto positivo. Esse é o único ponto negativo que eu achei da história, que me incomodou um pouco, assim. Mas me irritou do que me incomodou, assim, tipo, não me incomodou, mas poderia ter sido outro animal, sabe? Poderia ter sido um cavalo, poderia ter sido...
Ai, sei lá, um lobo-guará. Qualquer bicho. Por que tem que ser um cervo? Já tem muito cervo. Vamos dar o descanso pros cervos. Tá na hora deles tirarem umas férias do gênero de fantasia. Deixa os cervos descansarem. Vamos utilizar outros animais agora. Os outros animais também merecem atenção. Esse foi o único detalhe. O resto eu achei tudo fabuloso, perfeito, leitura rápida e divertida. Uma curiosidade. Eu assisti o primeiro e o segundo episódios da série da Netflix, que a Netflix adaptou, Sombriossos. Eu não falei isso no início porque eu queria falar agora, porque eu assisti os 2 episódios. Então tem a adaptação de Sombriossos pra Netflix, chama Sombriossos. E eu fiquei bem perdida, tá? Porque é a mesma história, só que tem vários detalhes que mudaram. O que mais eu fiquei confusa na série foi que eles incluíram um monte de personagem que não tá em Sombra e Ossos no livro. Que são o povo lá do Dikert. Muito legais, muito interessantes. Eu tava até mais interessada no plot deles, no momento ali, do que no enredo deles, do que no da Alina. Só que quem são eles, sabe? No livro eles não aparecem. Então eu tô com a suspeita, eu não fui olhar pra não estragar a minha experiência. Tipo, eu não quero saber detalhes do quanto tem 2 livros e que misturebas eles fizeram na Netflix. Mas eu tô com a impressão de que Six of Crows, que é aquela duologia, eles meio que misturaram em Sombra e Ossos. Então, aquele povo ali que aparece em Sombra e Ossos em Kert, que não aparece nada deles em Sombra e Ossos. Não tem nada de Kert em Sombra e Ossos. É literalmente só a gente acompanhando a Alina, o ponto de vista da Alina. Então, é óbvio que não tem nada daquela gente. Eu acho que eles são as pessoas de Six of Crows, que é a segunda duologia do Grishaverso. Acho. Se vocês souberem essa informação, quiserem me corrigir ou falar isso aí, você está certa, você concluiu certo. Podem comentar aí embaixo que eu vou adorar. Mas a série é muito legal, muito legal. Assistam, se vocês não quiserem ler o livro. Podem assistir, a série é muito bonita, muito bem feita. Produção incrível da Netflix. A maioria dos atores gostei, teve... O Darkly, o ator, eu não achei que combinou muito, tá? O ator é bom, ele é um ator famoso, mas não sei se eu não gostei muito da escolha, assim... Esteticamente, imaginei o Darkly bem mais vilão do que aquele cara. Ele não tem muita aparência de vilão pra mim. Enfim, só isso, os outros atores eu amei todos. Agora chegou a hora da grande revelação do vídeo. Quantas luas eu dou para Sombra e Ossos? Eu não pensei nisso até agora. Eu só me liguei agora que eu tinha que pensar sobre isso. Então eu vou pensar agora com vocês aqui. Vamos refletir. Eu amei Sombra e Ossos, eu amei a leitura. Mas não chegou no nível de Trono de Vidro pra mim, sabe? Que é favorito, que é 5 luas, sabe? Não sei se eu vou dar 5 luas, porque não virou um favorito. Tipo, Sombra e Ossos é incrível. Só que em gosto pessoal, assim, não virou um favorito. Por enquanto. Talvez vire quando eu finalizar a trilogia e vá pra duologia, ou quando eu finalizar todos, talvez vire. Por enquanto, então, Sombra e Ossos, eu vou dar 4 luas. Porque não virou um favorito, só por isso. Porque, tipo, na minha mente, tô comparando com Trono de Vidro, que é, tipo, o auge da perfeição pra mim. Eu sou cadelinha mesmo de Trono de Vidro, entendeu? Todos os interesses amorosos da personagem principal, eu amo todos eles, entendeu? Amei todas as pegações. Amei tudo, aquele livro pra mim é tudo. Então não tem como eu colocar 5 luas. Se o meu patamar de 5 luas é Trono de Vidro, e Trono de Vidro pra mim é melhor, entendeu? Então só isso mesmo. Mas é 4 luas. Sombra e Ossos, então, muito bem construído esse universo chamado Grishaverso. E foi isso, gente. Esse foi meu vídeo. Eu acho que ficou longo demais pra variar. Era pra ser só rapidinho falando sobre o que eu achei. Me estendi. Mas é assim, todos os meus vídeos vão ser assim e a gente vai ter que se acostumar, porque eu falo muito. E é isso, gente. Eu queria finalizar agradecendo todo mundo que comenta nos meus vídeos sempre. Quando eu não respondo vocês é porque eu ainda não parei pra tentar responder, mas em algum momento eu faço isso. Então eu respondo todo mundo que comenta. Então se vocês quiserem comentar e falar comigo, por favor, fiquem à vontade pra comentar e conversar comigo nos comentários. Me contem se vocês já leram Sombra e Ossos, o que vocês acharam, qual o personagem favorito de vocês e qual é o meu personagem favorito de Sombra e Ossos até agora. Eu gostei daquela mulher que fazia as maquiagens da Alina.
Que não era com maquiagem, era com a magia dela, que ela era uma grixa e ela... Ela era uma grixa? Era, e ela, tipo, fazia uma magia e a cara da Lina ficava maquiada, sabe? Eu achei isso incrível, eu nunca tinha visto isso em livros de magia, né, que tem magia. Como é que é o nome dela? Peraí. É tipo Gina. Peraí. Não é Gina. É com G. Peraí. Eu gostei dela. Gostei da história dela. Queria me aprofundar nela. Gênia! É Gênia. Gênia, não sei. Gênia ou Gênia. Adorei ela. Talvez ela seja minha favorita. Eu queria me aprofundar mais nela. Porque ela meio que tá ali trabalhando pro rei, pra rainha. Meio que dali dá a entender que ela tem que fazer certas coisas com o rei ali, que ela é obrigada a fazer. Então, coitada. Eu queria ler mais sobre ela, mas a personalidade dela achei divertida. A dinâmica dela com a Alina. A Gênia. Mas eu gostei muito da Alina também, então a Alina talvez seja a minha personagem favorita também. Eu gostei do Marley, até do Darkling, que é um vilão surpreendente. Mas e vocês? O que vocês acharam da história, se vocês já leram? Quero saber aí nos comentários. Vamos interagir. Vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser eu atualizando vocês do que eu li nos últimos 2 semanas, do que eu comecei a ler e não terminei ainda. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até. Fui. Tchau.